Oi, gente, para quem não me conhece, está chegando aqui no meu canal agora. Eu sou Érica Lopes, psicoterapeuta formada em psicologia há 20 anos. Trabalho com as práticas integrativas e energéticas e também com a neurociência para ajudar os meus pacientes a superarem a depressão e a ansiedade sem uso de medicação, com os recursos maravilhosos que a gente tem. Por exemplo, eu estou aqui gravando num parque e no sábado eu tenho um grupo terapêutico que eu acompanho, onde dentro dos processos que a gente faz, respiratórios, energéticos, no meu espaço, a gente faz as caminhadas mindfulness. Então, o que eu tenho de recurso acessível a mim que pode me trazer cura? Nesse processo eu entendo que a gente faz uma educação emocional amplificada, uma educação energética, onde você se torna o autor do seu processo terapêutico. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o trauma. Então, quando a gente pensa em trauma, a gente pensa em algo que aconteceu conosco, algo que eu passei, algo que aconteceu na minha vida, na minha história, que deixou uma marca. E esse conteúdo traumático segue comigo, ou continuou comigo, me trazendo sofrimento, dor ao longo do tempo da minha vida. Só que trauma não é só aquilo que acontece com você. Trauma também é o que não acontece. Nesse sentido, o trauma, no sentido de que aconteceu algo comigo, nem tudo que acontece comigo, que me traz sofrimento, é traumático, bem como nem tudo o que faltou no meu desenvolvimento é traumático, mas algumas coisas as quais a gente não recebe, não passa, não tem disponível, deixa uma lacuna traumática e eu sigo com aquilo para minha vida. Então, no vídeo de hoje eu quero dizer para vocês que a maior parte dos nossos traumas, das nossas dores mais profundas, elas surgem de uma história aonde eu não tive algo não foi passado para mim, passado num sentido de nutrição emocional, de nutrição afetiva. Então a gente tem uma necessidade básica que a gente precisa alimentar ali desde a infância. E quando a gente não recebe isso, quando a gente não tem isso disponível, a gente segue com essa lacuna, inclusive no nosso desenvolvimento infantil. Entretanto, essa estrutura basal de necessidade, ela não fica só na infância. Eu preciso dela ao longo da vida. Então a gente precisa de segurança, de proteção, a gente precisa de amor, a gente precisa de sentimento de pertencimento, eu preciso fazer parte e eu preciso me sentir segura, protegida para que eu possa me soltar e crescer e me desenvolver. Isso segue comigo. A criança, mais do que nunca, precisa assimilar isso. Por quê? Porque a leitura que ela passa a fazer do mundo é instruída, formatada exatamente com essa estrutura. Eu posso confiar? Confiança básica versus desconfiança. Então, segurança, proteção, pertencimento, amor, esse tipo de nutrição vai trabalhar o quê? A minha capacidade de confiar, de me entregar, de confiar nas relações com as outras pessoas, de confiar no meu potencial, na minha capacidade de elaboração do meu sofrimento, vai me ajudar na confiança dos meus potenciais, de eu alimentar esse potencial, de eu tomar posse desse potencial. Então, quando eu não tenho essa estrutura primal, pertencimento, confiança, segurança, proteção, eu sigo com isso. Então, quando eu vou para o meu trabalho, eu não confio tanto na minha potencialidade, eu não confio tanto na pessoa que trabalha comigo, ou no meu supervisor, ou no meu professor. Eu estou sempre com o pé atrás. No meu relacionamento afetivo, eu muitas vezes posso me posicionar com uma cobrança exacerbada, eu posso ter comportamentos de codependência, eu posso inclusive buscar pessoas para me relacionar, as quais o relacionamento se torna um relacionamento de codependência. Por quê? Porque há uma dependência afetiva, há uma necessidade de afeto, de proteção, de segurança, que quando a gente para analisar, a gente vê que é realmente uma necessidade infantil, chega a ser infantil. E a pessoa que está fazendo aquilo ali, ela não está fazendo aquilo ali porque ela é uma pessoa ruim. Ela está fazendo aquilo ali por quê? Porque tem essa lacuna lá. E aí hoje ela se comporta dessa maneira. Então, quando a gente pensa em trauma, o que a gente precisa levar em consideração? O que eu não tive? Qual que é a pergunta que você precisa fazer para você? O que está faltando? O que me falta? E quase sempre
Quando eu passo por um evento traumático, para que a ferida traumática se instale, eu preciso me sentir impotente, eu preciso me sentir sozinho, eu preciso sentir muito medo, então há uma desconexão. O trauma, ele gera uma desconexão comigo e uma desconexão com o outro. O trauma, tanto o trauma de algo que aconteceu, quanto o trauma do que eu não recebi. Então eu preciso buscar dentro de mim. O que me faltou? O que eu não recebi? O que eu preciso de verdade? Então pergunta para você, o que de fato eu preciso? O que eu estou buscando nesse relacionamento? O que eu estou buscando das pessoas que eu me relaciono no mundo? O que é essencial para mim? Qual que é o buraco que não quer calar? Que continua ali ativo, querendo engolir, devorar o mundo através da comida, através da raiva, através do fazer demais, através do perfeccionismo. Então, são várias manifestações que a gente tem aí de comportamento quando esse trauma da falta está presente na nossa vida. Então, se pergunta, encontra essa falta. Você consegue fazer isso. E ao encontrar, você volta lá atrás e acolhe, visualiza essa criança. Então pode ser lá da infância, pode ter sido do início da adolescência, da pré-adolescência, pode ter sido na adolescência, pode ter acontecido no início da tua juventude. Volta nesse tempo, identifica esse lugar e acolha essa criança, essa menina, esse menino, essa jovem que fez somente o que ela precisava fazer para conseguir se proteger, para proteger a vida. Então a gente acaba adotando mecanismos de defesa, mecanismos desadaptativos, mecanismos que trazem sofrimento. Entretanto, esse mecanismo é um mal menor, ele sustenta a vida, ele me protege. Eu falo isso em algum vídeo, por exemplo, a criança que passa por abuso sexual, então um trauma de algo que aconteceu, o que o Gabor Maté chama de grande trauma, os grandes traumas com T maiúsculo e os pequenos traumas com T minúsculo. Essa criança, ela passa pelo abuso dentro da casa, ela não pode sair dessa casa, ela até quer sair. Entretanto, um medo maior vem, porque se eu saio, eu posso passar por um risco maior. Eu acabo me expondo a um risco maior, que outras pessoas ou mais pessoas façam isso comigo. Então o mal menor é o quê? Eu suprimo o meu sofrimento e continuo naquele lugar, porque aqui é menos pior do que lá fora. Então, são mecanismos desadaptativos. Eu falei de um caso mais extremo, mas a gente tem, por exemplo, o comer compulsivo. Então, esse incorporar algo vem no movimento de tapar algo, sanar algo, algo que faltou, algo que eu não recebi, algo que está vivo, que está pulsando em mim, não está lá atrás. Então algumas pessoas falam, fazer terapia, mexer com a nossa história é voltar no passado. O que não está resolvido não está no passado. O que não está resolvido está vivo em você aqui. Então um dos exercícios, uma das práticas que você pode fazer hoje, eu digo que a primeira é localiza essa dor, localiza essa falta, localiza esse lugar de sofrimento, o que eu preciso, o que falta em mim. E vai ali, acolhe essa criança, essa jovem, receba, visualiza você, visualize-se. Você adulta, você adulto, olhando para aquela criança, para aquele jovem, se aproximando, pedindo permissão para se aproximar. E tendo aquela conversa amorosa que te faltou. Dê a ela essa nutrição que você está buscando hoje nos relacionamentos, nas pessoas, que você está buscando na alta exigência que você tem sobre você e que muitas vezes aparece também na minha relação com o outro. Então eu passo a me tornar uma pessoa muito restrita, muito rígida, muito exigente com as outras pessoas, portanto o meu relacionamento também fica impactado, eu me torno aquela pessoa difícil. Então vai lá, volta e dê a essa criança o que ela precisa, o que ela busca. Dê a ela, derrame sobre ela o perdão, de simplesmente acolher o que ela fez, o que ela pôde fazer, o que ela conseguiu fazer para se proteger. Então ontem eu estava em terapia e antes de escrever, eu escrevi um texto no meu Instagram, @ericalopes.oficial, para quem ainda não me segue lá, falando sobre isso. Mas antes de escrever o texto, eu passei pela minha sessão de terapia, porque a gente precisa fazer terapia,
E a minha terapeuta trabalhou exatamente isso comigo. Eu trouxe algumas questões, algumas exigências sobre a minha pessoa, não levando em consideração o que eu passei lá atrás, qual era a minha história, qual era o meu cenário, qual era o meu contexto. Eu fiz uma comparação que não tinha como eu comparar, porque a comparação que eu fiz exigia de mim algo profundo demais, algo muito além do que eu tinha condição de responder naquela época. Eu respondi do jeito que eu consegui responder. E eu não consegui ver isso, eu vi na sessão. Então, como é importante para a gente esse lugar seguro, esse lugar de segurança psicológica, emocional, energética, para que a gente consiga elaborar a nossa história. Então, meu convite é esse. Volta lá atrás, primeiro descubra qual é a dor, qual é o vazio, o que eu preciso, e começa a fazer esse processo de retorno para casa. Não pensa que é o terapeuta, que é o remédio, que é o marido, que é o amigo, que é o trabalho, que vai fazer, que vai resolver para você, que vai ligar a chave ao qual você vai conseguir sentir diferente. Ninguém tem condições de fazer isso por você, somente você pode dar esse passo. Então, se te faltou algo lá atrás, se alguém não deu, se a mãe não deu, se a avó não deu, se o pai não deu, se a mãe adotiva não conseguiu suprir, hoje é você que precisa fazer. Hoje essa criança que está ali atrás sofrendo e sendo cobrada e se sentindo perdida, essa criança é sua responsabilidade. Então somente você pode ir lá, acolher, cuidar. E como é que você faz isso? Se curando, tirando o teu período para lamber as próprias feridas, botar para fora essa dor, porque no trauma a gente tem que reprimir a dor, reprimir o sofrimento. Eu não posso mostrar nada. Situações traumáticas geram segredo. Então agora parte da cura é: eu posso sentir, eu posso falar sobre isso, eu posso olhar para essa dor, eu posso sentir ser acolhida, eu posso sentir fazer algo por mim. Hoje é você, não é mais ninguém. Então, se você continua se descuidando, essa responsabilidade é tua. Se você não vai na terapia, então se você não conversa com alguém, se você não tem um amigo, se as pessoas te chamam para fazer algo, se você tem a disposição e você não faz, de alguma maneira você está em lealdade com essa falta lá de trás. E aí realmente não vai mudar, a mudança cabe a mim. A mudança começa com uma escolha. Então todo mundo passa por trauma, por impotência, por dor, por sofrimento, mas a gente não está fadado a isso. A gente pode mudar, a gente tem o poder de mudar. A vida nos dá, a vida, Deus, a espiritualidade, o universo, todos os dias nos dá uma oportunidade de fazer diferente. Então eu gosto de dizer que Deus cuida da gente através dos anjos, em formato de situações e pessoas que Ele coloca na nossa vida. Ele só tem o poder de se manifestar na nossa vida através de pessoas. Então, que você possa enxergar essas pessoas ao teu redor, para que você também entenda que você é um agente de transformação nesse sentido, para outras pessoas que também têm as suas dores e que também poderão contar com você, com a tua amizade sincera, com o teu sentir conectado. Então, se a gente se desconectou de nós e de alguém lá atrás, o caminho de reconexão só pode começar conosco. Fico com o meu vídeo aqui, se inscreva no canal, meu perfil no Instagram é o @ericalopes.oficial. Semana que vem tem mais vídeo novo.